Neste curso, você vai aprender por que você não deve usar o Simple Memory para colocar o seu fluxo em produção e como você vai configurar uma memória, por exemplo, do Supabase, que vamos usar o Postgres Chat Memory, para você poder usar a memória correta, uma das memórias corretas, para você poder colocar esse fluxo em produção. Por favor, pelo amor de Deus, não vai vender um fluxo para uma empresa e já vai lá e mete o Simple Memory e acha que vai dar certo. Não vai. O Simple Memory ele é somente para teste. Antes de eu explicar por que você não deve usar ele e também vou te mostrar o passo a passo de como criar sua credencial no Supabase e fazer a conexão da sua credencial Postgres Chat Memory dentro de um banco de dados do Supabase. Então, calma, que eu preciso te mostrar como que o Simple Memory funciona, que talvez quem está assistindo esse vídeo ainda é muito iniciante, então ele tem que ter uma noção do que nós estamos falando, para depois explicar por que não vai usar o Memory, o Simple Memory, e depois, no final, vamos criar a credencial do Supabase e colocar ele aqui no fluxo rodando perfeitamente, passo a passo. E só frisando, esse conteúdo, quando eu estava lá no início, até que eu consegui aprender a fazer essa configuração e conseguir encontrar a resposta para que eu precisava, eu batalhei muito, estou te entregando isso, lembre-se, 100% gratuitamente. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Vamos fazer um teste aqui nesse agente sem a memória, sem nenhum tipo de memória. Só para você entender uma das funções dessa memória simples. Vamos mandar aqui, olá, meu nome é Rick. Lembrando que ele está sem memória. Beleza, ele me respondeu. Olá, Rick, especialista. Esse aqui está no prompt dele, tá? Agora, vamos perguntar, qual é o meu nome? Meu nome. Eu sou um modelo de linguagem grande, treinado pelo Google. Não tenho um nome. Aqui eu coloquei errado também. Vamos lá. Qual é meu nome? Faltou um U aqui, né? Ele não vai saber responder porque ele não tem memória. Desculpe, não tenho acesso a informações. Beleza. Agora vamos ligar aqui a memória simples nele. Vamos limpar toda a conversa. Vou aqui, olá, meu nome é Rick. Ele vai dar praticamente uma mesma resposta de antes, beleza? Essa resposta aqui, que está falando que ele é um agente de especialista em marketing digital, é porque está aqui no prompt. Eu já tinha colocado aqui no prompt, certo? Agora eu vou perguntar ele novamente. Qual é meu nome? Seu nome é Rick, como você mencionou anteriormente. Agora ele tem memória. Isso funciona, na verdade, para ele identificar com quem ele está conversando. Porque aqui, por exemplo, no memória simples ou nas outras memórias, você tem uma janela de contexto para ele lembrar das últimas, por exemplo, aqui está 5. As últimas 5 interações que teve com aquele usuário. Cada usuário vai ter um número de identificação diferente. Então, ele usa o número de identificação mais as últimas conversas que ele teve. Então, eu posso colocar aqui na janela as últimas 15 interações. Ok? Então, beleza. Por que não posso usar o Simple Memory em agentes de produção, em um fluxo que está em produção, que eu vou vender para uma empresa ou usar para mim mesmo na minha empresa? Vamos lá, eu fiz um resumo para você, deixa eu ler e nós vamos conversar antes de criar a credencial correta. Se você está pensando em pular essa parte do vídeo, ou quem sabe sair do vídeo porque eu vou ler uma partezinha do documento, eu vou ser bem sincero contigo.
Se você não tem paciência em ler documentação, você está no ramo errado. Porque o que mais você vai fazer para criar fluxos no N8N, criar agentes, é ler documentações de APIs. Por exemplo, você precisa conectar o fluxo de uma empresa diretamente na conta dela da Hotmart, para ela poder já ter acesso aos clientes dela, aos alunos e fazer todo um parâmetro de CRM. Aí você vai lá, não consegue conectar a sua automação, a automação da empresa, na conta do Hotmart. Aí você procura lá no Google, não acha vídeo ensinando. Como é que você vai fazer? Você vai chegar para a empresa e falar que você não consegue? Então, pelo amor de Deus, vamos ter paciência, vamos seguir aqui o passo a passo. Apesar de ser tentador usar o Simple Memory no N8N para prototipagem rápida, ele não é recomendado para fluxos em produção. Isso se deve a algumas limitações cruciais que podem comprometer a estabilidade, escalabilidade e a confiabilidade do seu sistema. Por que evitar o Simple Memory em produção? Não é persistente. O Simple Memory armazena dados apenas em memória RAM, que é aquela memória temporária. Se o N8N for reiniciado por uma atualização, queda ou qualquer outro motivo, todos os dados armazenados no Simple Memory serão perdidos permanentemente. Em um ambiente de produção, a perda de dados pode ser catastrófica. Não é escalável. Ele não foi projetado para lidar com grandes volumes de dados ou múltiplos workflows, instâncias do N8N. Se você tiver várias execuções simultâneas ou precisar de escalabilidade horizontal, o Simple Memory rapidamente se tornará um gargalo. Se você precisar de um fluxo, por exemplo, um agente, ele está conversando com o usuário, mas o usuário precisa de uma função que esse agente não consegue resolver. Então, esse agente vai passar para um outro agente. Se você estiver usando esse Simple Memória, essa memória simples, o segundo agente, ele não vai ter acesso aos dados que, por exemplo, a última conversa que o outro agente teve com esse usuário. Se você usar uma memória correta, como essa que nós vamos configurar daqui a pouco, por exemplo, no Supabase, vai usar um banco de dados do Supabase, o segundo agente vai ter todos os dados da última conversa, das últimas conversas que o primeiro agente teve com o usuário. Então ele vai conseguir dar seguimento no atendimento. É basicamente um resumo disso. Aqui, ó. É o que eu acabei de falar, não é confiável em ambientes distribuídos, risco de esgotamento de memória. Armazenar muitos dados na memória pode levar ao esgotamento da RAM do servidor, causando a falha do N8N ou de outros serviços rodando na mesma máquina. Não precisa nem explicar, né? Falta de recursos avançados. O Simple Memory não oferece recursos como pesquisa, filtragem, indexação ou transações, que são essenciais para gerenciar dados de forma eficiente em ambientes de produção. Aqui eu deixei também alguns exemplos que você pode estudar e usar como a memória correta. Eu deixei tudo isso aqui que eu acabei de ler e também os exemplos em um documento que eu vou te disponibilizar de graça. Você não precisa entrar em grupo para ter acesso a isso, como alguns gurus fazem. Eu vou deixar o link para você baixar esse documento em PDF na descrição desse vídeo e também em uma mensagem aqui, em um comentário que eu vou deixar logo abaixo do vídeo. Você vai poder baixar isso aqui e vai te ajudar, além de você estudar os próximos bancos de memórias que você pode estudar e incluir, tem aqui o passo a passo que eu criei, que vamos fazer agora para poder criar uma memória Postgres, uma conta Postgres dentro do Supabase. Vamos voltar aqui para o fluxo rapidamente. Vamos deletar essa memória simples, como nós já conversamos. Ela é uma memória só para fazermos testes. Vamos ligar aqui no Postgres
Para você localizar aqui, vamos começar aqui do início, né? Clica aqui em memória. Procura aqui, ó, Postgres Chat Memory. Como você ainda provavelmente não tem a credencial, que vamos criar agora, você vai clicar aqui em criar nova credencial. Você pode também clicar em Open Docs para você ter acesso a documentos oficiais diretamente dentro do site do N8N. Mas nesse caso aqui, ele só te dá opções, ele não vai te ensinar o passo a passo. Então você pode fechar ele aqui e vamos voltar à configuração. Volta aqui para o nosso documento. Você vai criar uma conta dentro do Supabase. Vamos clicar aqui nesse link. O Supabase, ele possui planos pagos e gratuitos. Vamos clicar aqui em preço para você ver que, ó, tem a opção aqui gratuito, que é a opção que nós vamos usar, atende muito bem, e aqui umas versões pagas. O problema da versão gratuita é que depois que você cria a conta e cria o seu projeto, de tempos em tempos ele pausa o seu projeto. Você tem que entrar na conta e ativar ele novamente. E você pode criar somente 3 projetos aqui dentro, que eu vou te mostrar agora. Então ele tem esse empecilho. Mas em breve vou trazer mais opções e espero que as próximas opções também tenham versões gratuitas que vai facilitar a nossa vida. Mas se caso você for usar o Supabase para uma empresa, vai vender o fluxo, você tem que incluir esse custo aqui para a empresa fazer o pagamento de ter esse banco de memórias, beleza? Vamos clicar aqui em criar um projeto, fazer o login. Colocar sua senha, inscrever-se. Verificar o e-mail. Confirmar o endereço do e-mail. Agora ele pede você para poder... Ah, já entrou. Beleza. Então pode fechar aqui. Agora ele vai pedir para você criar uma organização. Vamos usar o modelo free, que é gratuito, e só que ele tem alguns problemas, né? Esse modelo free você consegue criar no máximo 3 apps, 3 bancos de dados separados, e ele durante alguns tempos durante tempos em tempos ele pausa o seu banco de dados. Você tem que entrar aqui no site e clicar em publicar ele novamente. É para fazer você ter uma conta na versão Pro. Mas ele funciona muito bem na versão gratuita, tirando esses empecilhos. Aqui em organização, você vai deixar aqui da sua empresa free, projeto nome. Vamos escolher aqui um nome melhor do projeto. Mantenha sempre em letras minúsculas, sem espaço e sem acentuação, né? Sem pontuação. Vamos colocar aqui teste, né? Uma aula, underline, teste, N8N. Password. Tenha muita atenção nessa senha, porque senão isso vai te dar dor de cabeça. Essa senha, você vai usar uma senha específica para cada banco de dados. Ela não é a senha da sua conta. E você vai precisar dessa senha para criar a credencial na sua ferramenta lá no N8N. Então, cria uma senha difícil. Copie essa senha em um local seguro. Em região, vai escolher Brasil, porque quanto mais próximo da sua região, mais rápido vai ser o tráfego dos dados. Se você escolher Estados Unidos, então a sua informação tem que bater lá nos Estados Unidos primeiro, o banco de dados, depois ele voltar aqui. Então ela vai demorar mais. Então é a região onde vai ficar armazenado os seus bancos de dados.
Vai ficar armazenado os seus dados dentro do banco de dados. Criar novo projeto. Aqui eu vou criar uma chave API temporária e depois eu vou excluir ela, tá? Vem aqui em projetos, vem aqui em API Case. Deixa eu ver se ele já criou aqui para mim. Certo. Ele já criou aqui uma chave API. Beleza. Nunca passem essa chave API para ninguém, tá? Depois é só você vir aqui, desativar ela e atualizar uma nova. Aqui, ó, desabilitar a chave de API baseadas. Depois eu vou... Aqui, ó, clica aqui em chave de API. Criar nova chave. Criar chaves. Beleza, ele criou uma chave de API. Depois, é claro, vamos excluir essa chave API aqui, modificar ela. Certo? Feito isso, volta aqui, pode ir lá no menu principal, clica aqui em cima, nessa logo do Supabase. Aqui você tem o seu primeiro banco de dados. Quando você precisar criar um novo projeto, só clicar aqui, ó, novo projeto. Eu estou deixando aqui no inglês, vou deixar no inglês, porque senão ele vai dar erro. Então aqui temos aquele projeto que nós criamos. Se você clicar aqui em novo projeto, ele vai vir para aquela página onde você coloca o nome, a senha do banco de dados, você escolhe o local da onde você está e clica aqui novamente em criar. Você vai criar um novo banco de dados. Vamos clicar nele aqui, ele está em Nano, ele já está funcionando o projeto. Você vai clicar agora, aqui ó, tá vendo? O status do projeto, ele está em verde aqui porque ele está ativo. Aqui em cima, eu não sei o dia que você está assistindo esse vídeo, as configurações podem mudar de lugar. Você vai precisar clicar aqui ó, em Connect, geralmente ele vem com esse símbolo de tomada, clica nele. E, lembrando, vamos lá, é porque eu vou reforçar isso. Vamos sair novamente aqui, vamos lá para o início. Você vai entrar no seu banco de dados. Então você criou um banco de dados aqui. Quando você criar um novo projeto, o novo projeto é um novo banco de dados. Então, cada automação você pode usar um banco de dados separado. Digamos que são 3 empresas diferentes. Então, um banco de dados para cada empresa. Então, você vai vir aqui, clicar nela. Esse aqui já é um banco de dados. Aqui, o status dele está ativo, está verde. Vamos lá, clica aqui em Connect, aqui em cima. Importantíssimo, você tem que procurar agora por Transaction Pooler. Se você usar qualquer outra no lugar aqui e esquecer, ele não vai dar certo. Então você tem que procurar por Transaction Pooler. Aqui em Transaction Pooler, clica aqui em View Parameters. Beleza. Agora vamos usar esses parâmetros para criar a sua credencial lá no N8N. Então vai abrir aqui no N8N. Opa, abri errado. Aqui, ó. Entra aqui no Postgres Chat Memory, clica 2 vezes. Clica em criar nova credencial. E agora vamos preencher os dados. Aqui, ó, host. Eita, gente. Aqui, ó. Vem aqui em host e copia. Nessa pastinha aqui, ó. Copia, volta lá, seleciona tudo, clica em colar. Database, vamos ver aqui, database Postgres. Já está correto, mas por via das dúvidas, user, vou apagar, já sei que o user é diferente. Aqui, ó, user. Clica para copiar e cola. Password, isso que dá muito problema. Lembra aquela senha que nós criamos para o banco de dados? Não é a senha do seu login, é do banco de dados. Vamos colocar ela agora aqui. Certo? Por enquanto não precisa mexer em nada aqui. Agora aqui embaixo, port. Vamos procurar aqui, ó, port. Copia. Seleciona tudo e dá um Ctrl V. Vamos clicar aqui em salvar. Beleza, conexão ativada perfeitamente. Agora pode fechar e vamos testar.
Primeiro eu vou vir aqui em seção ID, vou aqui Define Below, eu quero arrastar diretamente a seção para cá. E vou deixar aqui, digamos, em 15, um contexto. O que é esse contexto? Ele vai lembrar das 15 últimas interações dessa seção ID. Se você está numa operação conversando com usuários de WhatsApp, o ID do WhatsApp será o número do WhatsApp, que é o número de telefone. Cada número de telefone é único. Então ele vai identificar que aquele número de telefone é do usuário X e vai ler as últimas interações com ele, que é aquela memória que já testamos aqui anteriormente, bem lá no início. Pode salvar. Vamos clicar aqui em abrir chat. Vamos limpar tudo, a execução. Vamos testar novamente. Vou colocar aqui, olá. Qual é meu nome? Ó, desculpe, não tem acesso a essas informações. Qual é seu nome? Vou informar para ele meu nome. Já vou ir adiantando aqui. Qual é meu nome? Lá, olá, Rick e tal. Beleza, vamos perguntar. Qual é meu nome? Seu nome é Rick. Funcionou perfeitamente. Se você voltar aqui na documentação, cadê aqui? Aqui embaixo tem uma informação muito importante. Eu preciso muito da sua ajuda para, se você puder, doar qualquer quantia para que eu possa continuar com esse trabalho, porque, por enquanto, esse canal não me rende nada e mesmo após ele começar a render no próprio AdSense, o rendimento é muito pouco, porque é um vídeo muito específico, né? Um canal muito específico. E eu estou abrindo mão de pegar serviços de automações para poder focar no canal e torcer para ele dar certo. Eu acho que ele vai dar muito certo, já está dando certo. Então eu preciso muito da sua ajuda. Então no documento eu deixei aqui uma chave Pix aleatória para você poder fazer uma doação de qualquer valor que você quiser. Se você puder me ajudar, isso vai ajudar muito. Além de deixar aqui no documento, eu vou deixar o próprio link do documento e também a chave Pix no comentário afixado aqui embaixo e na descrição. Além disso, se você puder ajudar também com a inscrição, você se inscrever no canal, deixar um comentário do que você achou desse vídeo e deixar seu like, isso ajuda muito ao algoritmo do YouTube entender que esse vídeo tem relevância e ele possa me incentivar a trazer cada dia mais vídeos como este. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!